Os meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos estender as nossas mãos aqui para a vida do pregador desta noite. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui está, Pai, o teu filho, o teu pequeno, Senhor. Vem nesta noite, Espírito Santo, vem derramar sobre a vida dele, Senhor, colocar no coração dele, meu Pai, aquilo, meu Pai, que ele tem a falar, meu Pai, que venha ser, meu Pai, um bálsamo, venha ser cura, libertação, meu Pai, salvação, meu Deus, para as nossas vidas. Usa, meu Pai, o teu Senhor, cobre ele, Senhor, com as tuas asas, que ele possa, meu Pai, ministrar, Senhor, não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, meu Pai. Vem, Senhor, com a palavra, Senhor, de consolação, de repreensão, de exortação, Senhor, assim como o Senhor queira falar. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu já te agradeço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém, obrigado. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz nesta noite de estar na casa do Senhor, diga amém. Diga graças a Deus, dê aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ganhar tempo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Aleluia, livro do profeta Isaías, desde já, enquanto os irmãos procuram aí, é bem fácil, né? Você vai abrir aí em Salmos, que é mais ou menos no meio da Bíblia, Salmo, Provérbio, Eclesiástico, Cântico, e vai achar aí o livro do profeta maior, Isaías, capítulo de número 6. Desde já, meus irmãos, eu quero louvar o Senhor por esta rica oportunidade concedida, aleluia, o convite que nos fizeram, que nos foi feito. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, que pastor Gilberto, homem de Deus, de todos os obreiros que aqui estão. Quero louvar ao Senhor. Mais ou menos 20 anos atrás eu vim aqui, tempo de jovens, congregava no Ministério Fortaleza ainda, e eu jamais passar pela minha mente de um dia estar neste altar pregando a palavra do Senhor. Mas eu quero louvar a Deus, porque se Deus, meus irmãos, Ele tiver um chamado na nossa vida, por mais que nós venhamos buscar fugir daquilo que Deus Ele tem para a nossa vida, o Senhor, aleluia, Ele vai criar alguma forma de cumprir aquilo que Ele chamou para que eu e você viéssemos fazer. Amém. Obrigado. Quem achou o livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 6, amém? Pedimos atenção no momento da palavra do Senhor, amém? Por quê? Porque às vezes a gente observa que é um momento em que a palavra está sendo semeada aos corações. E nós precisamos, aleluia, estar em intercessão. E eu quero, aleluia, eu louvo a Deus porque o Senhor Ele confirmou esta palavra quando nosso amado irmão, Diácono Eduardo, os formulários de convite, Deus Ele me direcionou para esta palavra, mas eu gosto de pedir confirmação a Deus. E eu estava em casa e Deus, meus irmãos, você não precisa de muita coisa para Deus confirmar algo, não. Nós, aleluia, por mais simples que seja alguma coisa, Deus Ele vai confirmar. Aleluia, e Ele confirmou esta palavra, eu estando ainda em casa. E quando chega aqui, Ele fala mais uma vez, no primeiro louvor que foi entoado, dizendo, toca-me com brasa do altar. E nesta noite, nós vamos falar um pouco, não quero me estender muito aqui neste texto, mas vamos trazer algumas coisas que nós aprendemos durante o chamado. Nós sabemos que o chamado universal de Deus para a humanidade é a salvação, mas precisamos também saber que algumas pessoas tiveram chamados mais específicos e até mais árduos durante a sua vida com Deus. E quando nós olhamos aqui no capítulo de número 6, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor.
que vai dizer assim, a partir do versículo 1: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Somente até aqui. Para, irmãos, adentrarmos aqui no assunto, eu quero primeiramente fazer uma introdução. O profeta Isaías, antes, quando nós lemos aqui este chamado, se nós voltarmos um pouquinho à história, o chamado do profeta Isaías, que ele começou de uma forma que não foi agradável de forma alguma, porque quando nós abrimos em 2 Crônicas, vai falar que reinava um rei chamado, aleluia, Uzias, ou também chamado Azarias. E eu lembrei, até quando eu estava lendo, de uma doutrina que o pastor trouxe aqui, falando sobre este rei. E ele era um rei que houve uma prosperidade, aleluia, durante o seu reinado. Ele se tornou forte, ele tinha exércitos, ele tinha, aleluia, muita prosperidade, mas também foi um tempo em que ocorreu um declínio espiritual. A corrupção espiritual, ela estava aumentando. Ora, não é diferente dos dias de hoje. Nós vemos, irmãos, pessoas até que são prósperas, sim, no sentido de ter riqueza, aleluia, mas não adianta ter riqueza se não tiver prosperidade espiritual na sua vida. E o rei, aleluia, Uzias, ele fez tanta coisa que ele talvez pensou: eu quero fazer mais. Quem sabe ele se interessou em fazer algo a mais. Aí a Bíblia vai dizer que ele entra dentro do santuário do templo e vai queimar incenso. Ele quer fazer o papel de sacerdote. E isso culmina com o seu afastamento. Entra um outro sacerdote, aliás, o sacerdote mesmo, Azarias, que o nome dele era Azarias, e diz que ele não deveria fazer aquilo. E perceba, meus irmãos, que quando você lê esse texto, os dias do rei Uzias terminaram, ele afastado das suas atividades, ele terminou isolado porque ele se tornara leproso. Aí eu fico imaginando, diante de um cenário dele, diante desse cenário, aleluia, em que o rei ele foi afastado. E aí acontece que o rei ele piora, chegando, aleluia, vinha a óbito, a falecer. Sim, é por isso que quando o escritor ele escreve, ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ele diz que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. É interessante, meus irmãos, que quando nós, aleluia, paramos para olhar esse texto, nós vemos que Isaías ele teve o seu chamado em um momento de crise. É no momento da dificuldade que ele recebe esse chamado na sua vida. É interessante que esse momento em que ele foi chamado foi um momento em que Deus escolheu, sim. Quem sabe aqui nesta noite você foi chamado por Deus. Você estava no melhor momento da sua vida, todo feliz. Aleluia. Mas se eu perguntar aqui, quem de nós estávamos, aleluia, quem sabe jogado até na sarjeta, não sei. Se eu perguntar como era a sua vida antes de você aceitar Jesus, aleluia, eu acredito, aleluia, que vamos tomar tanto tempo, cada um contando. Mas uma coisa é certa, que Deus usou esse momento difícil
Deus, Ele permitiu esta crise vir na minha e na sua vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E as crises, irmãos, quando vêm, elas servem para ser um divisor, aleluia, um divisor de águas na nossa vida. E o profeta, ele se viu. E é interessante que a primeira coisa que ele faz durante este acontecimento trágico, o rei Uzias, ele era um rei, até que ele fazia o que era certo, mas só que ele vai fazer algo que não deveria. O papel de sacerdote, acaba acontecendo isso. E o profeta Isaías, ele se entristece. Aí quando acontece este luto, esta morte, o profeta, ele vai ao lugar certo, ele vai ao templo, aleluia. Durante a dificuldade da nossa vida, deixa eu falar para você, aleluia, nós não devemos buscar, aleluia, apoio em coisas que não vão trazer edificação espiritual na nossa vida, mas nós devemos, aleluia, fazer a semelhança do profeta Isaías. Nós viemos para a casa do Senhor, aleluia, porque na casa de Deus, a palavra para a nossa vida, a palavra de restauração, a palavra de salvação, a palavra de libertação, aleluia. E ele vai ao templo. E ele vê o Senhor. É interessante que ele tem esta visão do Senhor assentado em um alto e sublime trono. É na casa de Deus nós vemos coisas grandiosas, irmãos. Não é diante da TV, não é diante do celular, não é diante de coisas que desagradam a Deus. Aleluia! Mas é diante da Bíblia que Deus, ele vai mostrar coisas que estão ocultas aos nossos olhos. Aleluia, é na palavra do Senhor, é na presença de Deus que ele vai revelar a sua vontade para a minha e para a sua vida. É no templo que você é cheio da presença de Deus. Eu não estou querendo dizer que você não busque a Deus na sua casa, não. Aleluia, mas quando a igreja do Senhor, ela se reúne, aleluia, como se fosse um exército que se torna mais forte, aleluia, quem sabe você chegou nesta noite, aqui cabisbaixo, cabisbaixa, aleluia, só Deus sabe o coração, aleluia, mas nós louvamos ao Senhor, porque aqui é onde nós nos fortalecemos. Um traz um hino, outro traz uma saudação, aleluia, e quando Deus quer, Deus usa alguma outra pessoa na revelação também, e assim nós vamos sendo edificados. É interessante, e foi dentro do templo que ele conseguiu contemplar coisas grandiosas. Ele teve essa visão do Senhor. E ele diz assim, ó, o versículo 2, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E eles clamavam uns para os outros e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra ela está cheia da sua glória. Aleluia! Os santos, eles testificam esta tríplice nome aqui de santidade. Ela enfatiza a Trindade. Ela enfatiza dizendo que o Deus Pai, ele é santo, que o Deus Filho, ele é santo, e que o Deus Espírito Santo, ele é santo. Aleluia, e ele está aqui nesta noite. Aleluia, será que ele pode aleluia, ouvir você também falar, dizer que ele é santo. Aleluia, e que, aleluia, ele está neste lugar.
Agora, irmãos, Isaías ele teve 3 visões aqui. Mas espera aí, irmão Roberto, você disse que ele teve visão de Deus, sim. Mas eu quero dizer aqui, 3 visões que ele teve. A primeira visão que ele teve foi a do próprio Deus. Ele teve a visão do céu. Ele conseguiu contemplar o Senhor em toda a sua glória e majestade. E quando ele vê, ele olha, ele vê que as abas das vestes do Senhor, ela enchia o templo. Olha só, irmãos, só as abas das vestes. Era como se Deus estivesse falando para ele: você está triste, porque um rei morreu, mas eis está aqui o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Deus, ele estava falando, Isaías, eu estou no controle. Ele mostrou para ele, meus irmãos, ele queria mostrar para Isaías quem era que está no controle de todas as coisas. Ele vê o Senhor e ele olha os anjos louvando ao Senhor, dizendo que o Senhor ele é santo. Os anjos cobriam os pés, os rochos, porque nem olhavam diretamente para a glória de Deus. Aleluia! Mas é interessante, irmãos, porque nós não vemos ao Senhor com os olhos carnais, mas hoje nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Aleluia! E nós podemos ver a glória do Senhor na vida de cada um que está aqui nesta noite. E eu quero dizer para você que adentrou aqui, se você ainda não conseguiu ver a glória de Deus na sua vida, nós queremos declarar que o Senhor ele está aqui para fazer você ver a glória dele na sua vida, e você vai saber que Deus é poderoso para transformar a sua vida. O versículo 4, ele vai dizer: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O versículo 5, ele vai ter a segunda visão, a visão dele mesmo. Ele vai reconhecer. Ele diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando nós vemos Estevão em seu discurso em Atos, Estevão ele estava morrendo, sendo apedrejado, e ele diz a Bíblia que ele vê os céus se abrirem, e ele vê a glória de Deus. O profeta Isaías aqui não estava morrendo, mas ele numa visão, ele contempla esta visão da glória de Deus, e ele reconhece, dizendo: ai de mim, eu estou perdido, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele reconhece que era pecador. Quando nós lemos em Lucas capítulo 5 e versículo 8, Pedro ele também faz esse reconhecimento. Jesus ele chama Pedro, diz: olha, traga o barco para cá, eu quero me sentar e eu vou ensinar para as pessoas. E Jesus ele faz o discurso. E depois que Pedro ele se dispõe a oferecer o que ele tinha para que Jesus ele pudesse pregar a palavra, agora Jesus se vira: vamos pescar. Aí quem sabe Pedro diz: Senhor, nós passamos a noite todinha pescando, tentando pescar e não pegamos nada. E Jesus ele disse:
mas vão. E Pedro ele diz, mas sobre a tua palavra, então, Senhor, nós vamos pescar. E quando ele vê o milagre, ele reconhece e ele diz, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Quando, irmãos, nós reconhecemos quem somos, aleluia, diante do Senhor, quando nós paramos para refletir em que éramos ou que fazíamos, e hoje nós olhamos que estamos aqui neste lugar, louvando ao Senhor, nós podemos agradecer a Deus. Nós podemos reconhecer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, ele poderia, aleluia, se afastar. A gente fala, Senhor, ausenta-te de mim, mas Jesus disse para Pedro, aleluia, te levanta, porque tu não vais ser mais pescador de peixe, tu vai pescar vida agora. Aleluia. Outrora eu e você, irmãos, éramos pecadores, sim, a natureza pecaminosa habitávamos, éramos escravos do pecado, mas hoje eu e você, nós somos mensageiros do reino de Deus. Nós somos pregadores, missionários, aleluia, nós somos evangelizadores, nós somos pacificadores, nós semeamos a boa nova de salvação, aleluia, cada um que está aqui, que foi chamada por Deus, aleluia, Deus, ele tem algo a realizar na vida, aleluia, de cada um de nós. O centurião, ele reconheceu também, quando ele tinha o seu servo enfermo, ele reconhece. Jesus, ele diz, eu vou curar o seu servo. Mas ele diz, não, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, mas manda só uma palavra que ele vai ficar curado. Aleluia, às vezes nós queremos que Deus faça coisas grandiosas, aleluia, mas só uma palavra do Senhor é poderosa para transformar a vida do homem. Quando ele diz levanta-te, quando ele diz dispõe, aleluia, quando ele diz volte, aleluia, quando ele diz haja, é só vermos, irmãos, lá em Gênesis, não tinha nada, mas Deus diz uma só palavra, aleluia, ele diz haja, aleluia, haja luz e houve luz. Não tinha nada na minha e na sua vida, tinha trevas, mas eis que a luz de Cristo hoje, ela brilha na nossa vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E olha o que é que acontece com ele, irmão. O versículo 6. Ele vai dizer, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão, o quê? Uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. O Senhor, ele deu ordem a um serafim. Eu fico imaginando que tipo de brasa era essa, irmão. Que coisa tremenda que Deus fez. E ele diz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia. Ele, irmãos, ele teve a sua vida mudada, restaurada. Porque o próprio Deus, ele deu ordem a um dos serafins para que fosse, aleluia, e tocasse os lábios dele. Ele sentiu esse perdão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele teve a sua iniquidade. Ele reconheceu que ele não merecia o perdão de Deus. Será que nós reconhecemos, aleluia, nesta noite, o que foi que Deus ele fez por nós? Jesus Cristo. Hoje é culto de missão. Não tem como falar de missão. Eu estou falando de Isaías, mas tudo isso, meus irmãos, aponta para o Calvário, para o sacrifício que Jesus Cristo ele fez pela humanidade. É por conta desse sacrifício que nós estamos aqui nesta noite, glorificando,
exaltando o nome do Senhor. E foi tocado com uma brasa viva do altar de Deus. Aleluia, o Senhor, Ele toca a nossa vida nesta noite com a brasa do altar. Ei, a brasa do altar que eu estou entendendo é a palavra do Senhor. Ela toca os nossos lábios, ela toca todo o nosso ser. É por isso que em Hebreus ele vai dizer que a palavra do Senhor, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, porque a espada ela só consegue cortar uma carne, corta até o osso, pode cortar sim, mas somente a palavra do Senhor, que tem o poder de alcançar o coração, a mente, a alma do ser humano e produzir aquilo que Ele deseja produzir na vida desta pessoa. E se você teve a sua vida tocada pela brasa de Deus, dê um sinal nesta noite, glorifique a Deus, aleluia, diga que Ele é santo, diga que Ele merece toda a honra. Ó Senhor, Tu merece toda a glória, aleluia. Eu estava outrora com meus lábios impuro, só falava palavrão, mas eis que Deus, aleluia, Ele tocou os teus lábios, e hoje você fala palavras de bênção. Foi perdoado o pecado. E Deus, Ele é bem-humorado, irmãos. Já ouvi dizer gente falar que Deus é irado. Deus, Ele se ira contra o pecado. Mas olha o que é que Deus ele pergunta para ele. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: quem é que eu vou enviar? A quem e quem há de ir por nós? Para quem diz que não existe a Trindade, né? Existem aí as heresias que dizem que quem há de ir por nós? Deus é bem-humorado ou não? O camarada teve a sua vida sendo profeta, foi chamado por Deus, ele reconheceu. Deus vai lá, manda um anjo, vai lá, toca nos lábios dele e diz: teus pecados foram perdoados, a tua iniquidade foi tirada. Aleluia, foi cancelado os teus pecados. Meu Deus, cancelado. O diabo ele é especialista em passar na cara da gente o que a gente fez no passado. Mas Jesus, Ele tem o poder de apagar as iniquidades. Oh, aleluia, foram apagados, cancelados os pecados. Aí o Senhor lhe pergunta: agora quem é que eu vou enviar? Eu fico imaginando Deus assim: quem é que eu vou enviar? Quem é que eu vou? Aí o profeta: envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a terceira visão que ele teve. A visão do mundo. Porque uma pessoa, irmão, que ela é salva, Deus ele chamou cada um de nós com um propósito. Não é só para a gente ficar vindo para os cultos, não, mas cada um no corpo de Cristo tem a sua função e é importante. E o profeta, ele teve esse chamado de Deus para ir pregar para o seu povo. Nesta época, o reino de Israel estava dividido entre norte e sul. E Isaías ele foi chamado para pregar a tribo de Judá neste período. E ele vai e ele se mostra a prontidão. Muitas das vezes é marcado evangelismo, é marcado visita nos lares. E o pastor pergunta, ou quem está na frente faz o convite. E às vezes, irmão, nós colocamos uma dificuldade tão grande para fazer a obra de Deus. Às vezes nós dizemos: eis-me aqui, mas quando é na hora de praticar, aleluia, meu Deus, me tira daqui, hein? Irmãos, nós louvamos, mas que o nosso coração verdadeiramente venha a estar disponível para fazer a obra de Deus.
Meus irmãos, e a missão do profeta Isaías foi difícil também. Todos os profetas, se olharmos, Jeremias sofreu bastante. Oséias também. Tantos outros. Todos os homens de Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões. Todos aqueles que dizem realmente, eis-me aqui, tem que saber como Jesus ele disse. Para a gente edificar a nossa vida espiritual, a gente tem que fazer conta. Jesus disse, quer me seguir, quer vir após mim, negue só a si mesmo. E esse chamado, irmãos, que Deus ele tem na nossa vida, nós precisamos. Hoje a lição bíblica foi sobre missão da igreja. Para quem gosta de escola bíblica dominical, uma bênção. Nós aprendemos muito. Nossa missão de proclamar as boas novas, de pregar o evangelho. Aí quando a gente vem para cá, nós somos ensinados, nós formamos discípulos. Somos discípulos e devemos formar discípulos. A igreja precisa entender isso. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, Isaías ele teve esse chamado. Só que o Senhor ele disse, vai, prega, tu vai pregar. O povo ele vai ouvir, mas eles não vão se arrepender. Nós queremos pregar e ver aquela multidão aceitar Jesus. É uma maravilha, sim. Mas Isaías, irmãos, ele sofreu porque por conta do chamado de Deus. Quem quer realmente dizendo, eu tenho chamado na minha vida, nós precisamos realmente saber. Mas se Deus ele chamou você, aleluia, para fazer a obra dele, não olhe para trás. Eu, outrora, irmãos, eu saí de um ministério, eu estava pensando em desistir da chamada que Deus ele tem na minha vida. Eu até falei para minha esposa, eu conversei, eu não estou desanimado. Quem sabe tem até obreiros aqui nesta noite que estão se sentindo assim. Mas saiba, aleluia, como diz a palavra do Senhor, aquele que chamou, aleluia, aquele que nos comissionou, ele é fiel para completar a boa obra que ele começou na nossa vida. Mas Isaías, irmãos, ele foi cerrado, diz a tradição judaica, a Bíblia não diz, mas lá em Hebreus 11:37 diz que os heróis da fé foram perseguidos, jogados na cova do leão, cerrado pelo meio. Sabe quem foi cerrado pelo meio? Esse profeta que nós estamos falando aqui. Será que estamos prontos a ser cerrados ao meio, pastor Gilberto? É estreito, né? Mas que o Senhor, ele venha tocar em nossa vida e nós venhamos realmente nos dispor, aleluia, de fazer o seu ID. Amém? Quem entendeu a palavra do Senhor? Amém? Glória a Deus. Eu quero desde já louvar ao Senhor, aleluia, por esta rica oportunidade, agradecer pelo convite, pela confiabilidade dos nossos irmãos. Eu quero deixar os meus agradecimentos, dizer que este ministério tem sido uma bênção. Estou há um ano e foi muito bem recebido. Minha família, minha esposa não pôde estar aqui hoje, que ela está gestante, está com aquela dificuldade também. Mas assim, eu agradeço a Deus, a todos, em nome de Jesus, e rogamos as orações de todos os irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado.